O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o juiz Benhur Visa. Ele é juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal e trabalha no Programa de Combate à Violência Doméstica do CNJ. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros julgaram improcedente o procedimento de controle administrativo da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais do Pará. De acordo com o relator, conselheiro Gilberto Martins, o questionamento envolve a remoção de magistrados antes de serem promovidos. A defesa alegou que a prioridade contraria a lei orgânica da magistratura e da Constituição Federal. Não pode uma norma estadual invadir a competência de uma lei federal que só pode ser proposta pelo Supremo Tribunal Federal quando estamos em pleno vigor, está em pleno vigor o artigo 81 da LOMAN. De acordo com o relator, conselheiro Gilberto Martins, não existe impedimento da prioridade para a remoção. A Constituição da República em nenhum momento prevê a ordem de ocorrência de promoção e remoção. Isto é, se uma deve ou não preceder a outra. O texto constitucional não dispõe também acerca da necessidade de alternância de tais institutos para fins de preenchimento de vagas surgidas. O conselheiro Guilherme Calmon abriu divergência. Os estados e o Distrito Federal, como unidades da federação, têm, sim, competência legislativa em relação a questões que envolvem a organização judiciária, não ao Estatuto da Magistratura. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, acompanhou o relator e, por maioria dos votos, os dois procedimentos foram julgados improcedentes. Imaginemos que um magistrado que, após percorrer as mais longínquas comarcas do interior do Amazonas ou do interior do Nordeste, seja preterido por um juiz mais novo, como a gente sabe que acontece em muitos casos pelo Brasil afora. Me alinho ao brilhante voto do relator, sem embargo do brilhantismo também do voto da divergência, aberta pelo conselheiro Paulo Teixeira. O Conselho Nacional de Justiça também analisou outro processo de controle administrativo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O relator, conselheiro Rubens Curado, apresentou supostas irregularidades do tribunal ao promover 15 desembargadores pelos critérios de merecimento ou antiguidade e sugeriu a suspensão das promoções. Eu só destaco que esse procedimento é flagrantemente contrário à jurisprudência atual do Conselho Nacional de Justiça. O conselheiro Gilberto Martins acompanhou o relator, mas concordou em parte com o ato do tribunal em promover os magistrados. E é elogiável o trabalho que o tribunal fez. Acredito até que este trabalho pioneiro que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul elaborou deve balizar, inclusive, aqui o próprio Conselho para que replique isso aos demais órgãos do Poder Judiciário pelas regras que foram implementadas. Mas se nós não ratificarmos nesse momento e permitirmos a investidura desses magistrados no segundo grau, me parece que seria tirar esse processo de discussão no futuro. Nós estaríamos diante de um fato consumado. Em seguida, o conselheiro Guilherme Calmon abriu divergência com o entendimento de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não contrariou a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece critérios objetivos para a promoção de magistrados. O que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez, e isso é demonstrado através, o próprio conselheiro Rubens assim reconhece, através de todo um estudo, todo um levantamento que foi feito, inclusive com auxílio de matemáticos, fora, portanto, da própria atuação meramente de operadores do direito, teve a oportunidade de, com base em regras e parâmetros objetivos, estabelecer quais eram as regras do jogo. Já o conselheiro Saulo Bahia acompanhou o relator. O juiz que está querendo concorrer em 2 anos a um processo de promoção, ele só deve julgar em várias substituições, porque vai multiplicar por 3 a produtividade dele, e ele vai concorrer com quem não teve substituição. Isso é uma distorção
grave, o processo ele fica viciado, evidentemente, por isso. Isso foi constatado por diversos membros do próprio tribunal e que, inclusive, preveem uma futura revisão dessa norma, inclusive mencionam isso. A conselheira Maria Cristina Peduzzi também acompanhou a divergência. De acordo com ela, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é a unidade com mais demanda e mais produtiva de todo o país. A média é que passou a ser o norte, a média obtida pelos titulares das respectivas varas. Ora, a pontuação passou a ser, da produtividade passou a ser considerada acima ou abaixo dessa média. Se o juiz atingiu pontuação acima dessa média, ele, então, está no nível positivo. Se ele está abaixo dessa média, ele, então, tem pontuação negativa. Bom, e quando se faz, numa etapa posterior à comparação dos outros segmentos, das outras especialidades, toma-se como parâmetro, porque é evidente que no tribunal de júri o número é diferente de uma vara de família ou de uma vara criminal, toma-se a distância maior ou menor daquela média. É um sistema realmente sofisticado. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, acompanhou o relator. Por maioria dos votos, a divergência foi seguida e foi negada a ratificação da liminar. Na próxima semana, durante o recesso do Judiciário, você vai começar a acompanhar uma retrospectiva das decisões do CNJ e ainda uma série de reportagens especiais que mostram o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Veja agora um giro de notícias do CNJ. Com o objetivo de dar celeridade às ações judiciais que tratam de homicídio, o Tribunal de Justiça de Pernambuco promove o mutirão judicial na vara do Tribunal do Júri de Caruaru. 60 processos foram selecionados para a iniciativa. Em uma reunião realizada no Ministério do Esporte, em Brasília, que contou com a participação de representantes dos poderes judiciário, executivo, legislativo, além do Ministério Público, STJD, CBF e clubes de futebol. As duas propostas do Conselho Nacional de Justiça foram aceitas na reunião. A primeira é a criação de juizados de torcedores em todos os estádios, além da criação de uma rede de inteligência capaz de monitorar as ações de torcidas organizadas antes, durante e depois das partidas. Durante a reunião, ficou acertado também que serão discutidas medidas para aumentar a responsabilidade dos clubes nos casos de brigas de torcidas, inclusive com a perda de pontos em casos mais graves. Cabe destacar, em primeiro lugar, que a lei já prevê medidas drásticas contra esse tipo de violência. A lei prevê que, nos casos dos distúrbios de Brasília, de São Paulo e de Santa Catarina, todos aqueles torcedores, todos eles sem exceção, envolvidos no conflito, podiam sofrer prisão em flagrante. O clube teme mais a perda de 3 pontos do que a perda de 3 milhões de reais. Porque os 3 milhões de reais ele pode arranjar emprestado em algum lugar. Os 3 pontos, a cobrança vai ser muito mais dura da própria torcida sobre os dirigentes do que uma multa que ele pode pagar arranjando dinheiro emprestado. A justiça está aparelhada para responder a essas situações. De que forma? Através dos seus juizados. Uma questão é só de logística de instalar esses tribunais dentro dos estados. Isso a gente tem que trabalhar estado a estado, porque tem a lei de organização judiciária que precisa ser trabalhada. O CNJ não pode impor aos estados essa situação. Tem que respeitar as autonomias dos estados. Para que a proposta de perda de pontos em caso de brigas passe a valer, é preciso que seja aprovada pelo Conselho Nacional do Esporte. As 9 medidas aprovadas foram: criar um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, especialmente para jogos de futebol, implementar juizados de torcedores nos estádios, criar delegacias especiais destinadas aos torcedores em todos os estados, estabelecer um cadastro de torcedores impedidos de entrar nos estádios, maior responsabilização dos clubes, integrar as áreas policiais que atuam nos eventos, equipar estádios e arenas no país com equipamentos de segurança, seguindo o padrão dos estádios que receberão a Copa, instalar Câmara Técnica no Ministério da Justiça para tratar da segurança de eventos esportivos e encaminhar ao Congresso Nacional projeto com novas regras para a segurança privada. Também foi anunciado que o Ministério do Esporte organizará 3 reuniões com entidades para repassar as orientações.
uma com secretários de Segurança Pública dos estados, outra com o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, outra com a CBF, o STJD e os clubes. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a campanha Pai Presente do CNJ, que tem o objetivo de estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem o registro. A declaração de paternidade pode ser feita espontaneamente pelo pai ou solicitada por mãe e filho. Nos dois casos, é preciso ir ao cartório de registro civil mais próximo para dar início ao processo. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre a campanha Pai Presente. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. Chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques. No dia 11 de fevereiro será realizada a sessão de número 182 do Conselho Nacional de Justiça, a primeira de 2014. O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da justiça de primeiro grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na justiça de primeiro grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz Benhur Visa. Ele vai falar sobre o programa de combate à violência doméstica do CNJ. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E o programa de hoje recebe o juiz Benhur Visa. Ele vai falar sobre o programa de combate à violência doméstica do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Benhur, obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Bom, inicialmente nós vamos falar desse tema, violência doméstica, violência contra a mulher. Mas, inicialmente, a Lei Maria da Penha, e eu acredito, e é bastante comum, por exemplo, numa roda entre amigos, tem sempre aquela brincadeira, olha a Maria da Penha, ou às vezes a própria mulher também brinca, te levo na Maria da Penha, né? Aquela coisa toda, aquela brincadeira. Mas, de fato, as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha? As pessoas têm notícia da Lei Maria da Penha. É uma lei que pegou, né, e que vem sendo alvo de comentários nesses locais assim mais peculiares, onde não se discute legislação, né? Mas isso mostra que a população tem conhecimento da lei. Agora, a lei, ela traz alguns benefícios que precisam ser melhor divulgados para a população. Por exemplo, as medidas protetivas. A lei trouxe um incremento no ordenamento jurídico quando ela acrescentou a possibilidade do juiz deferir medidas protetivas e estipulou um prazo muito curto para que essas medidas fossem mais rápidas e mais eficientes. Então, o juiz tem 48 horas, a partir do momento que ele recebe o processo, para decidir as medidas protetivas. A mulher vai na delegacia, registra a ocorrência, em 48 horas o delegado manda para o juiz e em 48 horas o juiz decide. E muitos juízes já estão estabelecendo a meta de decidir no dia em que a medida chega. Então, chegou hoje, é decidida hoje. Nessas medidas protetivas, o juiz pode, por exemplo, afastar o agressor de casa. Então, a mulher, às vezes, tem receio de registrar a ocorrência,
porque quando voltar vai se deparar com o marido em casa. Então, hoje a lei prevê a possibilidade do juiz afastar esse agressor de casa sem ouvi-lo liminarmente e sem maiores burocracias. Pode também, no caso em que é um ex-companheiro, um ex-namorado, um ex-marido, pode já afastar, proibir que ele se aproxime dessa mulher. Normalmente é fixada aí uma distância de segurança de 300 metros, 500 metros, 100 metros, dependendo da realidade do caso. Pode proibir esse agressor de se aproximar do local de trabalho dessa mulher, da escola onde ela estuda, da residência, de um local que ela frequenta com assiduidade, por exemplo, uma igreja. São situações em que a lei busca proteger essa mulher. Pode estipular também alimentos provisionais ou provisórios, já de início no processo, independentemente de a mulher entrar numa fila para aguardar um atendimento, a designação de uma audiência, o juiz, havendo elementos no processo, ele pode deferir esses alimentos para essa mulher, porque muitas mulheres têm receio de registrar a ocorrência e ficar numa situação desprotegida financeiramente, né? Normalmente os filhos ficam com ela e aí o marido, que é o provedor, sai e ela fica desguarnecida de recursos materiais. Então, a lei faculta ao magistrado já arbitrar. Essas medidas protetivas podem ser pedidas pela mulher diretamente na delegacia de polícia e, nesse caso, a lei dispensou a necessidade de um advogado para formalizar o pedido. É uma coisa bem objetiva, bem prática. A polícia orienta a mulher quais as medidas protetivas que ela tem direito e ela escolhe e pronuncia sobre as que ela necessita. Pode ser pedida também pelo Ministério Público. Se a mulher tiver um advogado, pode ser pelo advogado, ou o juiz pode deferir essas medidas de ofício. Normalmente a mulher, e aí o senhor citou bem, em alguns casos, por exemplo, que a mulher prefere não fazer ali a ocorrência ou levar isso ao conhecimento do juiz, justamente com receio de que depois vai faltar o alimento. É ele que às vezes sustenta a casa. Mas quais as situações em que, uma vez esse caso chegando lá, não é possível mais retirar, digamos assim, essa queixa? Em algumas situações, a lei afastou a possibilidade da mulher retirar essa queixa. O marco definitivo é o crime de lesão corporal. Por exemplo, se a mulher foi ameaçada, a lei entende que ela pode continuar ou não com o processo, antes do juiz receber a denúncia. Então, enquanto está na fase policial, ela pode desistir do processo. Essa desistência tem que ser feita numa audiência na presença do juiz, é o que a lei exige. Então, ela não pode desistir lá na delegacia, mas ela pode desistir em audiência. Agora, quando há lesão corporal, aí, nesse caso, a lei entende que a mulher não pode dispor desta ação penal, desse direito do Estado de processar esse agressor, até mesmo por uma política de proteção à mulher, de empoderamento da mulher, né, e tentativa de igualar a condição dos dois. Então, quando há uma lesão corporal, a mulher não pode desistir. O Ministério Público pode, eventualmente, entender que não tem elementos para oferecer uma denúncia, ou oferecer a denúncia se tiver os elementos, e aí o juiz vai examinar essa denúncia e receber ou não. Então, quando há lesão corporal, a mulher não pode mais desistir. Antes da Lei Maria da Penha, podia. Depois da Lei Maria da Penha, não pode mais. Uhum. Bem, agora, sobre o programa de combate à violência doméstica do Conselho Nacional de Justiça, quais os próximos passos? A proposta é trabalhar com capacitação, né? E o CNJ tem aí parcerias com o Conselho Nacional do Ministério Público, com a SPM, que é a Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República, e outros setores mais, Ministério da Justiça, com a Defensoria Pública. O CNJ participa da campanha Atitude e Compromisso, né, em que está se buscando divulgar a Lei Maria da Penha e buscando uma maior eficiência no combate aos crimes de homicídio e de natureza sexual contra a mulher. Então, está se construindo aí uma formatação para que seja trabalhada isso. E não só com os operadores de direito, mas também, por exemplo, nas escolas. A gente precisa investir na criança que está sendo formada para que ela seja um adulto que não tenha esse conceito, como eu já ouvi, por exemplo, numa audiência, o marido dizer, o companheiro dizer, se eu não puder bater na minha própria mulher, eu vou poder bater em quem? Então, esse conceito de que a mulher é um objeto e uma propriedade do homem, isso precisa ser desconstruído. Então, há uma necessidade de trabalho com isso. A outra questão, por exemplo, que também tem incomodado muito, é porque no juizado
da Mulher, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nós cuidamos também dos casos de abuso sexual contra as meninas. Então, nós temos casos, por exemplo, de enteadas que foram abusadas, de filhas, sobrinhas que foram abusadas por um adulto. E essas crianças, elas são ouvidas numa audiência, até então, numa audiência formal, com a presença do juiz, com a presença do promotor, defesa, e não há no curso de Direito uma preparação para ouvir essas crianças. A gente não tem uma formação que tem, por exemplo, um psicólogo que faz uma pergunta aberta, que procura não revitimizar. Então, há uma necessidade de investimento também nessa área e nós já temos o depoimento especial, o CNJ tem investido nisso, em capacitação de profissionais que vão trabalhar atendendo essa criança numa escuta. Então, hoje, por exemplo, em alguns juízos, a criança já não fica na sala de audiência, ela fica numa sala separada, ela é ouvida por teleconferência, videoconferência, e há um profissional de psicologia ou de serviço social acompanhando aquela criança, ele recebe a pergunta da sala de audiência, ajusta essa pergunta ao vocabulário da criança, de maneira que a criança não seja, por exemplo, pressionada ou entre num sofrimento para se buscar tão somente a prova. Então, a gente procura transformar o processo em algo que não seja uma nova agressão e uma nova violência contra aquela criança. Tem palestras? Nós estamos visitando, por exemplo, a comunidade, nós recebemos demanda da comunidade, conselho comunitário demanda uma palestra, às vezes até as próprias lideranças religiosas, nós temos trabalhos hoje em que as lideranças estão acompanhando essas famílias envolvidas com violência doméstica, em capacitação de policiais, em capacitação de outros operadores, servidores, e mesmo nas escolas, no programa Cidadania e Justiça, por exemplo, o Judiciário faz aquele trabalho de visitar as escolas e levar um conceito para os estudantes, e nós já fazemos esse trabalho também, introduzindo noções da Lei Maria da Penha, já trabalhando com a formação dessa criança para que não repita aquele comportamento, às vezes, violento que ela presencia em casa. E essas ações do grupo serão, assim, em nível nacional? A proposta é ampliar para alcançar. O Brasil é um país muito grande. Sim. E precisa ser definido metas, né? Então, a proposta é iniciar um trabalho em etapas para que possa ser multiplicado e aí sim alcançar de uma maneira geral e mais ampla, interiorizar esse conceito da Lei Maria da Penha e de que a mulher não é um objeto de agressão do homem nem de satisfação do homem, né? Bem, quero aqui agradecer ao Dr. Benhur Visa. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por participar aqui do CNJ em Ação. Eu que agradeço, estamos à disposição. E nós vamos conferir agora mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O Atlas do Acesso à Justiça é um banco de dados disponível na internet. Dividido por seções, o portal traz ao cidadão um ABC dos seus direitos. Neste espaço, é possível encontrar cartilhas dos mais diferentes temas, como Justiça do Trabalho e Justiça Comunitária. Já no mapa da Justiça estão compilados telefones, endereços e sites de mais de 70 mil unidades da Defensoria Pública, Ministério Público, Justiça Federal, Justiça Estadual e tribunais superiores. Nessa primeira etapa, o portal apresenta indicadores sobre o número de unidades e operadores de direito, como juízes, advogados e defensores de cada estado do país. A transparência e a informação marcham na construção daquilo que a sociedade brasileira demorou tanto para conquistar, mas conquistou: o Estado de Direito. Para que todos os cidadãos tenham direitos dados pelas leis, mas possam gozar e usufruir dos seus benefícios sem violações irreparáveis ou sem violações que não possam sofrer a necessária reparação do Estado. E segundo os primeiros indicadores apresentados pelo Atlas, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, 16 estão abaixo da média nacional em relação ao acesso à justiça. Outra constatação é que quanto melhor o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais fácil é chegar à justiça. Precisamos trabalhar cada vez mais para diminuir essas desigualdades regionais. E o Conselho Nacional de Justiça tem dado prioridade, através da Corregedoria,
aos tribunais da região Norte e Nordeste. O Atlas vai ser divulgado anualmente. Em 2014, o governo espera ampliar o número de endereços e indicadores, a inclusão das faculdades e estudantes de direito de todo o país, além da criação de um aplicativo para celulares e tablets. Nesse Atlas, a informação é de todo o país. Isso vai trazer uma facilidade imensa para as pessoas, quebra aquele paradigma de que o Brasil não tinha levantamentos estatísticos, muda-se a história e se dá um passo que avança sobremaneira com este ato da Secretaria da Reforma do Poder Judiciário. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Não perca. Até lá.